Abra sua Bíblia no Salmo 40, em nome do Senhor Jesus. Livro dos Salmos, bem no meio da sua Bíblia. Nós vamos ler o Salmo 40, versículos 1, 2 e 3. É um texto bastante conhecido de nós, mas nós vamos meditar nele e extrair uma lição importantíssima, que são as bênçãos da esperança. Amém? Salmo 40, 1, 2 e 3 diz assim: Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Pode se sentar, meus irmãos. A esperança é uma virtude. E a esperança é uma das 3 grandes virtudes. 3 das virtudes perenes. O apóstolo Paulo diz que com o amor e com a fé, a esperança é uma das virtudes imperecíveis. Há até alguns ditados populares, como por exemplo, quem espera sempre alcança. Um outro ainda mais popular que diz: a esperança é a última que morre. Mas na verdade não é isso. A verdade é que a esperança ela é imortal. A esperança ela não é um sentimento. Conforto é um sentimento. A esperança não é um sentimento. A esperança é uma virtude que vem consigo, trazendo também a fé. Porque quem espera, crê. Quem não crê, não consegue esperar. E ela traz consigo a confiança. Porque quem espera, confia. Porém, em que nós esperamos? Algumas pessoas, quando estão magoadas, feridas, dizem: o tempo vai curar. Essas pessoas estão esperando no tempo, mas o tempo não cura. O tempo agrava. O tempo machuca. Então, esperar no tempo não é suficiente. Outras pessoas esperam em si mesma, esperam de sua capacidade, esperam do seu esforço próprio. Infelizmente, a Bíblia diz que há um caminho que para o homem parece bom, mas o seu fim é caminho de morte. Esse caminho é o caminho do homem. Aqueles que esperam em si mesmo têm grandes chances, se não todas, de se frustrarem. Mas aqui Davi confessa que ele espera em outra coisa, em outra pessoa. Ele diz: esperei com paciência no Senhor. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. Esperar com paciência no Senhor. E Davi inicia esse cântico com a confissão das bênçãos alcançadas por ele no momento em que ele esperou no Senhor. Nós temos diversas tribulações, nós temos diversas coisas que acontecem na nossa vida que nos tiram da zona de conforto. Pode ser na área financeira, profissional, pode ser na área emocional, pode ser na área espiritual, mas nós estamos lá, como eu preguei aqui sexta-feira, de boa no barquinho, naquela calmaria do mar, na situação em que nós temos domínio e controle e de repente levanta-se uma tempestade. E aí toda aquela calma, todo aquele domínio, todo aquele conhecimento que nós tínhamos da situação, vai por água abaixo. Esperar no Senhor, irmãos. Esperança não é amarrar uma rede em 2 árvores e ficar esperando as coisas acontecerem. Existe até uma ilustração muito conhecida de nós, que é daqueles 2 lavradores que viviam um período de grande estiagem, não chovia, não dava para semear, não dava para cultivar, mas de repente, um disse ao outro: vamos orar a Deus, e Deus enviará chuva. Então eles dobraram seus joelhos, oraram juntamente a Deus, e após a oração, um assentou-se numa pedra, olhando para o céu, e o outro levantou-se e indo embora. Quando aquele que estava sentado disse: onde você vai? Ele disse: eu vou preparar as minhas sementes e amolar a minha enxada. Quem esperou no Senhor? Quem confiou na providência de Deus? Aquele que sentou e olhava para o céu esperando sinais de nuvens? Ou aquele que se levantou e foi preparar a sua ferramenta, foi fazer a sua parte, enquanto cria que Deus faria dele? Esperança é isso. Esperança em Deus demanda conhecimento de Deus. Saber ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus manda.
Talvez Deus manda você esperar, quieto no seu lugar mesmo. Como ele fez com Saul, quando estava prestes à batalha, o exército inimigo chegava e Samuel não vinha logo apresentar o sacrifício. Naquele momento, Saul tinha que esperar, e somente esperar. Mas muitas vezes nós podemos estar também como Elias, que fugiu de Jezabel após ter matado 450 profetas de Baal, ele desejou a morte. E ali Deus disse para ele: come e bebe, porque com o que você comer e o que você beber aqui, você caminhará uma longa jornada. No caso de Elias, não era ficar parado no lugar, esperar a providência divina. Enfim, meus irmãos, mas a partir do momento em que eu decido esperar no Senhor, e isso eu faço com oração, leitura bíblica, isso eu faço com confissão mútua, conversando com os meus irmãos, orando com os meus irmãos, eu recebo bênçãos dessa minha atitude. Eu recebo bênçãos de aplicar essa disciplina à minha vida. E a primeira bênção que eu recebo está no versículo 1, é a bênção da consideração. Davi diz: esperei com paciência no Senhor e ele inclinou-se para mim. A primeira bênção que o crente que espera no Senhor recebe é a bênção da consideração. Deus tomou uma iniciativa em relação a nós. Deus se inclinou para nós. Deus inclina-se para aqueles que esperam nele. Deus, o Todo-Poderoso, Santo, do qual nós não somos dignos de sequer ser ouvidos por Ele, Ele quer ouvir-nos. Ele inclina-se a nós. Ele dá atenção a nós. Ele considera a nossa causa. Deus atende ao que nele confia. Confiar em Deus significa deixar as coisas importantes da sua vida nas mãos de Deus. Deixar Deus decidir o que fazer. Deixar Deus decidir quando fazer. Deixar Deus decidir como fazer. E como é que eu faço para Deus decidir tudo isso? Obedecendo a sua palavra, procedendo de acordo conforme a sua palavra, agindo conforme a palavra. Eu preciso saber como é que um crente deve proceder no seu trabalho, isso está na palavra de Deus. Eu preciso saber como um crente deve proceder na sua casa, isso está na palavra de Deus. Eu preciso saber como um pai crente deve proceder com seus filhos, isso está na palavra de Deus. Eu preciso saber como um filho crente deve proceder com os pais, isso está na palavra de Deus. Eu preciso saber como um pastor deve proceder com a congregação, isso está na palavra de Deus. Eu preciso saber como um crente deve agir com os irmãos, isso está na palavra de Deus. E esse é o grande desafio, porque a nossa carnalidade vai lutar constantemente contra isso, porque a nossa mente vai ser contrariada quando a palavra diz: se te ferirem a face direita, oferece a outra, quando na verdade você tem vontade de devolver o tapa. E quando nós somos confrontados a tomar as decisões de acordo com a vontade de Deus, e nós vencemos a nossa carnalidade e decidimos, não é um sentimento, é uma atitude, é uma decisão, decidimos obedecer a Deus, decidimos confiar no Senhor e deixar Ele decidir por nós na sua palavra, deixar que Ele faça por nós na sua palavra, que Ele nos dirija pela sua palavra. Então, eu tenho a consideração de Deus. Esperar no Senhor não é ficar sentado. É fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Esperei no Senhor e Ele inclinou-se para mim. Que privilégio. Você pensou que privilégio seria se o buraco que tem na frente da sua casa se ligasse no gabinete do prefeito e instantaneamente ele enviasse os caminhões e tudo que fosse preciso para reparar? Não seria uma grande consideração? Você já pensou que consideração seria se você tivesse com uma enfermidade muito grave e você ligasse na casa do médico, que ele saísse de madrugada te atender e resolvesse o seu problema? Que grande consideração não seria? Pois quando você espera no Senhor, Ele inclina-se para você. Ele considera o seu problema. Segunda bênção também está no versículo 1, e ouviu o meu clamor. A segunda bênção da esperança é a bênção da audição. Deus ouve as nossas orações, e oração deve ser a primeira atitude que nós devemos ter quando esperamos em Deus.
Como eu posso dizer que espero em Deus se eu não compartilho as minhas dores com Deus, se eu não lanço sobre Deus as minhas preocupações, se as minhas ansiedades me dominam, quando na verdade eu devia expô-las a Deus na oração? A primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu estou descontente com algo é dizer sobre aquilo para alguém maior do que eu. E quem é maior do que Deus? Quem pode me ajudar se Deus não puder me ajudar? Se Deus não puder me ajudar no meu casamento, quem poderá? Se Deus não puder ajudar no meu trabalho, quem poderá? Se Deus não puder me ajudar nos meus estudos, quem poderá? Se Deus não puder me ajudar como pastor dessa igreja, quem vai me ajudar? Nós não dizemos aquele conhecido versículo bíblico, que é até um chavão dos crentes: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós, quem será por nós? E se aquilo que eu estou fazendo não é a vontade de Deus, não representa o plano de Deus? E se aquilo que eu estou fazendo não tem a aprovação de Deus, por mais bom que pareça, nem tudo que é bom é a vontade de Deus. Muitas vezes Deus tem outras coisas tão boas quanto que Ele quer que eu faça, em todas as áreas da minha vida. Mas e aí? Eu não oro, eu não converso, eu não dialogo. Sabe uma ilustração bacana que a gente faz? Você pegar um telefone qualquer na lista aleatório e ligar para a pessoa e tentar dialogar com amizade, com intimidade, você não vai ter êxito. Por quê? Porque a pessoa do outro lado da linha não te conhece. Ter o número da pessoa não faz de você íntimo dela. Se você não fala com Deus, se você não dialoga com Deus, você não tem intimidade com Deus, você não vai ter respostas íntimas de Deus. Você não vai poder falar com intimidade de pai a filho para Deus. Você precisa de oração. E a segunda bênção, que é a audição, só pode estar relacionada com oração. Deus ouve aquilo que você fala. Embora Ele seja onisciente, Ele quer que saia dos seus lábios. Não quer que fique apenas na sua mente. Você precisa verbalizar as suas preces, as suas orações. As nossas preces devem ser feitas segundo a paciência. Davi disse: eu esperei com paciência. Saul estava me perseguindo, eu fui paciente. Meu filho Absalão estava me perseguindo, eu fui paciente. Mas eu orei. Deus ouviu o meu clamor. Nós devemos clamar, isso é alta voz. Quando se está com dor, se urra, se berra de dor. Pensa na mulher tendo dores de parto. Ela ama aquela criancinha que está dentro dela, mas ela quer que aquela criança saia logo de dentro dela, porque aquilo está incomodando. É clamor. Muitas vezes nós estamos como Ana. Nós estamos diante de Deus balbuciando pequenas palavras porque a nossa dor é grande. E Ana estava assim a ponto do sacerdote ali dizer: mulher, por que não afasta de ti esse seu vinho? E ela diz: meu senhor, eu não estou bêbada, simplesmente eu tenho me entristecido demais e as palavras não saem dos meus lábios. Às vezes nós estamos como Ana. Mas Deus compreende se nós temos ou não condições de clamar, ou se as orações já não produzem mais palavras. Para isso há o Espírito Santo, porque Paulo diz que Ele intercede por nós quando nós não sabemos orar como convém, com gemidos inexprimíveis. Ora, o Espírito Santo é Deus, Ele não geme, Ele não tem dor, mas a intensidade com que o Espírito Santo intercede pelas nossas vidas diante de Deus é com a intensidade de uma mãe dando à luz. Aos gemidos. É intenso, é verdadeiro, é clamor, é com grande voz, é com pranto, é com lamentação, é com rios de lágrimas. É nessa hora que você deve descarregar os seus sentimentos. E nós sabemos que a oração verdadeira, ela é primeiramente suplicante. Ela precisa reconhecer a soberania de Deus. Nós precisamos reconhecer: Senhor, quer o Senhor aprove ou não, seja feita a tua vontade. Quer aconteça ou não, seja feita a tua vontade. Quer chegue, quer não chegue, seja feita a tua vontade. Senhor, se tu queres, tu podes. Senhor, se tu queres, tu podes fazer para mim. Tu podes resolver. Ela precisa ser suplicante. Eu preciso de um favor de Deus. Não estou aqui a ponto de exigir nada do Senhor. E segundo, ela precisa ser incessante. Eu preciso orar até alcançar resposta. Porque talvez Deus vai dizer não. E aí eu não preciso mais continuar naquela oração, uma vez que eu já sei que Deus não aprova aquela minha oração. Mas eu preciso orar até alcançar resposta.
como aquela viúva que, insistente, foi até um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens, mas por causa da importunação, o juiz atendeu a causa da viúva. Nós devemos ser assim, irmãos. Eu costumo dizer com relação à questão de buscar, se nós tivéssemos amanhã, Gi, você tem uma causa na justiça e você precisa resolver. Então sua advogada ia ligar para você e ia dizer, Gi, tá tudo resolvido. Matamos. É só ir lá e resgatar o que tem que ser resgatado. Só que eu preciso de documento A, B, C e D. Mariana, a causa que você tem contra a Calçados Camila Fernandes, amanhã nós vamos lá só para receber. Mas eu preciso desse, daquele papel. Certo? E aí, onde está esse bendito papel? Sei lá, a última vez que eu vi ele faz 3 anos. Mas você reviraria a casa, olharia papel por papel, pedacinho por pedacinho, pasta por pasta, gaveta por gaveta, bolso por bolso, até achar aquele papel para receber aquilo que há tanto tempo você espera. E por que suas orações não são assim? Por que suas orações não são incessantes, como uma busca por algo importante? Parece que a oração é só algo do tipo obrigatório, então eu faço porque é uma obrigação do crente, ou do tipo 190. Estou desesperado, então eu oro a Deus no dia do meu desespero. Ok? Não é assim. Oração é relacionamento com Deus. Se eu esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou-se a mim, Ele ouviu as minhas orações. Terceira bênção da esperança é a bênção do socorro. Versículo de número 2. Tirou-me de um lago horrível. Deus resgatou as nossas vidas do domínio das trevas. Esse era o lago horrível. O pecado. Deus nos livrou da perdição. Lago horrível é o mesmo que a condição de um homem perdido, imerso, afundado nos seus próprios erros. A prova de que Deus nos ama e fará o melhor por nós, e ouvirá as nossas orações, e resolverá os nossos problemas à maneira dele, é que primeiramente Ele nos salvou dos pecados. Se Ele nos salvou do estado de inimigos dele, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos filhos da desobediência. Se foi Ele quem nos tirou dessa condição, Ele nos tirou desse lago horrível, por que não irá nos dar coisas boas? Por que não, como um pai amoroso, não resolverá os nossos problemas? Paulo diz, se aquele que nem mesmo ao seu filho poupou, antes nos entregou, como que com ele não nos dará também todas as outras coisas? Então Deus nos dará todas as outras coisas necessárias, todas as outras coisas importantes, todas as outras coisas que Ele quer que nós tenhamos. Essa é a bênção do socorro. Deus estende as suas mãos. É tão estúpido, irmão, como uma pessoa se afogando, recusar a boia do salva-vidas. Recusar o socorro de Deus, a mão estendida do Senhor, é uma tolice, é uma idiotice. Recusar o socorro de Deus. Mas muitas pessoas recusam. Muitas pessoas têm coceira nos seus ouvidos. Muitas pessoas têm um escudo de pedra nos seus corações e a palavra de Deus soa ofensiva para elas. E elas são orgulhosas demais para reconhecer o seu estado. Mas é justamente isso. A palavra de Deus confronta o meu ego. A palavra de Deus mostra para mim não o quanto eu sou bonzinho e o quanto eu tenho acertado. Ela mostra para mim o quanto eu sou vil e quanto ainda eu tenho que acertar. A palavra de Deus vai mostrar para mim quão ruim eu ainda sou. Quarta bênção da esperança é a bênção da redenção e ela está ligada. Está também no versículo 2. Tirou-me de um charco de lodo. Tirou-me de um charco de lodo. Deus nos salvou da corrupção. Deus nos santificou. A santificação é contínua. Deus nos tirou de um lamaçal, de um chiqueiro, e Ele está nos purificando, nos limpando a cada dia, removendo as máculas, as manchas,
as impurezas do pecado. E nós estamos constantemente pecando. E Deus constantemente nos santificando, nos perdoando, mediante uma confissão e uma mudança de postura e uma mudança de atitude. Essa é a bênção da redenção. Charco de lodo é o mesmo que putrefação. Nós estávamos apodrecendo de dentro para fora. Nós éramos mortos vivos. Nós andávamos pelo mundo. Como diz um provérbio bem antigo que minha avó dizia, na verdade a minha bisavó dizia para minha avó, para minha mãe, por fora éramos bela viola, mas por dentro pão bolorento. Por mais bons e bem apresentáveis que nós sejamos, por mais moral que nós tenhamos, por mais que sejamos trabalhadores honestos, pais de família, arrimo de família, se não temos Jesus, nós somos uma podridão só por dentro. Somente a redenção de Deus muda isso. Deus nos tirou da podridão da natureza humana e passou a nos santificar. Essa é uma santificação contínua. Com a nova mentalidade, com um novo entendimento, nós podemos dar lugar ao nosso ego podre e deixar de Deus dirigir as nossas vidas. Deus nos deu a bênção da redenção. Não só nos socorreu, como nos salvou e nos garantiu a salvação e o perdão contínuo. Quinta bênção da esperança é a bênção da segurança. A última parte do versículo 2 ele diz: pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs-me numa rocha. A palavra rocha diz respeito à pessoa de Jesus. A palavra rocha diz respeito à palavra de Deus. Deus assegura o crente esperançoso. Deus dá o penhor, a garantia, a segurança de que aquele que espera alcançará. A casa que está edificada sobre a rocha não será abalada. Não quer dizer que ela não enfrentará a chuva, o vento e os rios. Enfrentará. A diferença está na maneira com que ela reage a esses abalos, com que ela reage a essas investidas. O crente que tem a sua vida nas palavras de Jesus e as pratica, não será abalado. Não é um desemprego que o desespera, não é uma morte de um familiar querido que o desespera, não é a descoberta de uma enfermidade que o abala. Tem 2 testemunhos que me chocou muito recentemente. Primeiro é de um casal de irmãos lá da Igreja Batista Boas Novas, o irmão Tiago e a irmã Ana Cláudia. Eles tiveram a gravidez e o filho deles não tinha condições de viver, mas ela não quis interromper a gravidez. Ela foi até o fim com a gravidez. E o Azaf, filhinho deles, viveu 15 minutos. Mas eles curtiram toda a gravidez. Eles colocavam fone de ouvido na barriga, liam a palavra para o bebê, colocavam louvores para ele ouvir. O Tiago teve a oportunidade de embalar o bebê no colo. Um bebê que não tinha cérebro, não tinha bastante órgãos importantes. Você precisa entrar lá no Facebook da nossa irmã Ana Cláudia e ler o testemunho, é chocante. E um outro eu ouvi hoje, daquela irmã Rosa, que passou hoje no programa do Celso Portioli sobre uma das reportagens do Roberto Cabrini. Ela estava tomada de câncer, mas ela não estava abalada por isso. Ela estava firmada, ela estava segura, ela estava na rocha. Ela disse: olha, eu estou esperando um milagre, eu estou esperando a minha cura, mas se a minha cura não vier, não quer dizer que Deus falhou. Quer dizer que Deus venceu. Ele curou a minha alma. Por que isso, irmãos? Porque ela estava firme numa rocha, na palavra de Deus, na pessoa de Jesus. Ela estava firme na rocha. E nem esse
abalo, nem esse tsunami. Não é um rio correndo forte, não. Não é uma chuva torrencial, é um tsunami, é um vendaval. Nem isso foi capaz de abalar a fé dela. Pôs-me numa rocha. Estar na rocha é estar na palavra de Deus. Buscar orientação na palavra de Deus. Buscar direção na palavra de Deus. Essa é a forma de receber respostas seguras às nossas orações. Sexta bênção, a bênção da transformação. Firmou os meus passos. Deus muda o curso das nossas vidas. Deus nos tira do caminho de morte. Deus nos põe no caminho da vida. Deus nos põe do caminho ao Pai, em Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O escritor aos Hebreus diz: agora com confiança no sacrifício de Cristo, prossigamos até Deus pelo novo e vivo caminho. Jesus é o nosso caminho, é a nossa forma de viver. Não. Fé não é um estilo de vida. Fé é uma novidade de vida. Deus firmou os meus passos, tirou o meu caminho tortuoso e pôs no caminho reto. Deus me pôs num caminho reto. Eu tenho os meus passos firmes quando eu sei que estou caminhando na vontade de Deus. Deus muda as nossas vidas da culpa para a justificação. Deus muda as nossas vidas do pecado para a santificação. Deus torna os nossos caminhos perfeitos. Quem anda segundo a vontade de Deus expressa na sua palavra, pode estar seguro que está andando em perfeição. Em Deus, os meus caminhos estão firmados. Eu estou firme, eu estou decidido. Eu estou seguro, não vou voltar atrás. Os meus passos estão sobre as pegadas de Jesus. Como o apóstolo Pedro nos diz, ele é o nosso exemplo para que nós sigamos as suas pegadas. E a sétima e última bênção da esperança é a bênção da alegria. Versículo 3. Pôs um novo cântico na minha boca e um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Deus me deu um novo cântico. Deus me deu uma nova canção, um novo louvor. Cântico é louvor a Deus. Cânticos são elogios a Deus. Eu tenho por que elogiar o meu Senhor. Eu tenho do que glorificar a Deus por todas as coisas maravilhosas. Nós temos que cantar para Deus e não para o ego. Nós não devemos fazer as coisas esperando reconhecimento humano. Nós não devemos fazer as coisas esperando alcançar o louvor dos homens. Mas nós devemos fazer as coisas para que os homens vejam as nossas obras e glorifiquem o nosso Deus que está no céu. Para isso a nossa pequena luz deve brilhar dia após dia. Louvor é o fruto dos corações felizes. Tiago 5,13 diz: está alguém feliz? Cante louvores. Aquelas pessoas que têm segurança, que têm esperança, quem espera no Senhor tem um coração alegre e canta porque o seu coração é feliz. Está alguém feliz? Cante louvores. Nós não podemos nos desesperar. Não podemos entregar-nos às nossas ansiedades, aos anseios da nossa alma. Não podemos deixar que o desespero, a vontade de ter logo, nos tire do foco, nos leve a pecar contra Deus, a blasfemar ou a nos desacreditar da provisão divina. O melhor que nós temos a fazer é confiar e esperar em Deus. Mantermos o clamor e a obediência à sua vontade. Ter os nossos pés firmados na rocha e numa caminhada firme. Certamente essas tempestades passarão. Certamente as provações passarão. Deus colocará um novo cântico nos nossos lábios, um cântico de alegria, quando as suas bênçãos chegarem nas nossas vidas. Tudo isso resultará num grande testemunho.
E o salmista Davi encerra nos dizendo: muitos o verão, muitos o temerão, muitos confiarão no Senhor. Esse é o tamanho da responsabilidade que você tem. Demonstrar que Deus é confiável, que Deus é poderoso, para assim como Ele quer fazer na sua vida, Ele também fará na vida daqueles que te observam, na vida daqueles que te cercam, em todos os lugares onde você passar.